Olá pessoal, hoje vamos falar sobre switch, isso mesmo. Aprendemos a aula passada sobre if, else, mas para a gente trabalhar de uma forma padronizada e também com código organizadinho, porque se você for fazer algo que tenha muitos ifs e muitos elses, por exemplo, tua aplicação vai ficar suja, teu código vai estar sujo. E a gente tem um cara chamado switch para poder então padronizar, organizar e manter um padrão default mesmo para uma determinada situação. Então o que a gente vai criar hoje é um arquivo Dart para poder checar o status de alguma coisa. Então vai ficar muito simples o entendimento. Então, sem mais delongas, vamos aqui então criar um arquivo chamado de switch. Então a gente põe aqui switch, certo? Switch.dart. Criamos então o nosso arquivo. Vamos então criar então o nosso método para poder então iniciar então a nossa aplicação. Então coloca aqui void main, abre e fecho, porque né? Fiz aqui que nem o negócio do Angular. Mas abre e fecha. E vamos definir então aqui uma variável string, que, como eu disse, vamos aqui fazer uma aplicaçãozinha para poder checar o status. Então, para isso, eu vou criar aqui string, o nome da minha variável se chama status. Eu vou definir um padrão de status aqui, certo? Que vai ser, por exemplo, pendente. Certo? Um pendente. Ou em andamento. Fica melhor andamento. Ok? E como eu vou trabalhar com switch, então eu preciso definir e dizer que eu vou trabalhar com esse cara. Criando aqui, eu vou usar a minha variável que eu acabei de criar, né? E vou também aqui colocar os cases, né? Quando a gente coloca lá if else, né? No switch a gente coloca cases, né? Faça isso, faça aquilo, bababá. E aí a gente vai dando break para poder parar cada instrução. Então a gente coloca case, certo? E a gente vai dizer qual vai ser então o status dessa case, tá? Então eu vou pôr aqui então aberto, certo? Eu tenho aberto e eu vou colocar para poder imprimir aqui, para poder dizer, então, quando esse status ele estiver aberto, tá? Então, eu vou pôr aqui, o seu pedido está aberto, ok? Aí você coloca aqui 2 pontos para poder não dar ruim, tá? Para você dizer, tipo, ó, né, que você tá querendo imprimir isso aqui e tal. Então, é necessário. Então, põe case, o nome do seu status aberto, tá? O que você quer imprimir, certo? E para poder também parar isso aqui, você digita break, certo? Somente break. Ah, eu quero criar outros. É simples, você vai também usar case de novo, certo? Bababá, bababá. Então, para não perdermos tempo, eu vou copiar e colar aqui. Então, eu vou pôr aqui fechado. Então, aqui o seu pedido está fechado. Ok? E assim por diante. Vou criando outros e outros. Vou arrumar aqui o nosso código, né? Ficar bonitinho. Vou pôr aqui pendente. Seu pedido está pendente. E por último, vou criar um aqui que vai ser encerrado, certo? O pedido vai estar encerrado. Show de bola! Mas tudo isso aqui vai passar, né, por uma situação. Então, para poder realmente deixar algo default, padrão, a gente vai precisar criar um default. E se chama realmente default, né? Padrão. Default. Default. E aí eu coloco aqui para poder imprimir. Algo tipo assim, status não verificado. Ok?
Status não verificado. Então, ou seja, se ele não fazer, é como se fosse o else, tá ligado? Isso aqui. Se ele não executar nenhum desses aqui, certo? E também não for, por exemplo, esse aqui em andamento, por exemplo, certo? Que andamento não tá aqui, tá vendo? Em andamento não tá. Então, ele vai executar esse cara aqui, tá? Não verificado. Então, como é que a gente testa isso aqui? A gente vai abrir e vai dar, então, um Dart switch .dart. Status não verificado. Por quê? Porque esse status em andamento, ele é inexistente. Então, assim, quando ele não encontrar aqui, por exemplo, nessas situações, ele vai vir para o valor de status padrão, que vai ser não verificado, né? Conhecido também como desconhecido. Então, se aqui no meu status, porventura, mudar, vamos supor que o meu status ele vai precisar mudar a situação, eu colocar que o meu status é pendente, vou pôr aqui para poder imprimir. Ele fala, o seu status está pendente, ok? Então, ele vai mudando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aberto, vou aqui para poder imprimir, ele vai falar, ó, seu pedido está aberto. E assim por diante. Ele vai conseguir imprimir cada um desses, conforme o seu status. Então, eu criei realmente aqui como se fosse realmente uma listagem, digamos assim, do meu status, né? Criei uma variável, que essa variável ela vai se comportar de várias maneiras, dependendo do tipo do meu status. Simplesmente é isso. Então, vai dizer se vai estar aberto, fechado, pendente, encerrado, dependendo, então, da situação. Então, se eu mudar aqui para pendente não, encerrado, ele vai dizer para mim que o meu pedido está encerrado, e assim vai para todas as situações. Escrevo qualquer coisa aqui, tipo, deu algo muito errado no meu status, coloco para poder imprimir, status não verificado, inexistente, desconhecido, algo assim do tipo. Então, espero muito que vocês tenham gostado, porque, gente, isso aqui é uma mão na roda, de vez você encher a tua aplicação de if else, certo? Assim, desse jeito, pode ver que não ficaria organizadinho, tá certo? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês vão ver que vocês vão precisar, quando estiverem fazendo o aplicativo, usar então o switch para poder então implementar nas suas aplicações. Isso aí de status é algo muito comum em aplicações. Geralmente você vai precisar criar uma listagem para poder checar um determinado status de algo do aplicativo. Então é muito interessante você saber como é que você trabalha isso dentro da tua aplicação, tá bom? Então, um abraço e encontro vocês e até a próxima aula.